Nesse exercício 8, ele está falando para a gente de uma experiência para determinar o índice de refração de um material. Ele colocou aqui um semicilindro, que é essa pecinha aqui em laranja, e esse semicilindro está no meio de um disco, sendo que o raio desse disco vale 20 centímetros. Então, por exemplo, daqui até aqui é 20 centímetros. Daqui até aqui, 20 centímetros. Então, o raio desse disco que está aqui do lado de fora é 20 centímetros. E aí ele mediu a distância, ele vai medir essa distância A e essa distância B, como indicado na figura, para em várias situações. Por exemplo, no primeiro caso, quando a distância A vale 1,4, a distância B vai valer 0,5. Então, quando a distância A é 1,4, tem como a gente procurar quem é esse ângulo θ aqui. Vou chamar aqui de um θ1. Seno de θ1 vai ser o cateto oposto a θ1, que é o próprio A, dividido pela hipotenusa, que é o raio, né? A hipotenusa aqui desse triângulo é o próprio raio. Então, se tudo tiver em centímetros, seno de θ1 vai ser o A é 1,4, o raio é 20 centímetros. Então, seno desse θ1 vale, se eu dividir tudo por 2, fica 0,7 sobre 10. Então, esse seno de θ1 vale 0,07. Agora eu vou ver se é esse θ1 mesmo que vai ser o ângulo de incidência com a superfície de separação. Vou ampliar aqui para ficar mais fácil de ver. Está aqui a superfície de separação. E para medir o ângulo, a gente tem que medir o ângulo com a normal. Então, está aqui a normal da superfície de separação. Como essa normal é paralela aqui a essa direção, aquele ângulo θ1 que a gente mediu aqui vai ser o próprio ângulo que está aqui. Então, esse θ1 já é o ângulo de incidência com a normal. Então, o ângulo de incidência aqui com a normal começa com esse θ1. Aparentemente, até aqui não houve desvio, né? O desvio começa a partir daqui. Então, põe aqui a superfície de separação. Essa aqui é a nossa normal. Esse aqui é o nosso θ1, que é o ângulo, vai ser o ângulo de incidência. E esse ângulo aqui, ó, vai ser, que é o ângulo que o raio assume, o feixe de luz, o raio de luz assume depois que ele sofre desvio, vai ser o ângulo de refração. Vamos procurar quem é o seno desse ângulo de refração. O seno do ângulo de refração é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto a esse ângulo é a medida B e a hipotenusa é essa distância aqui do centro até a ponta do disco, que é o raio do disco. Nesse caso aqui, a distância B vale 0,5 centímetros e o raio do disco é 20 centímetros. Agora eu estou vendo que eu nem precisava ter feito aquela conta. Agora vamos lá. N1 vezes seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes seno do ângulo de refração. N1 é aqui o meio externo, que é o A. E o N do A vale 1. Seno do ângulo de incidência. O ângulo de incidência é esse que eu chamei de θ1, e o seno dele vale 1,4 sobre 20, deu 0,07, mas eu vou botar 1,4 sobre 20 porque esse 20 vai cortar, vai simplificar a nossa vida. E isso é igual N2. N2 é o N desse material aqui, do semicilindro, que é o que eu quero descobrir.
Deixa o N2 aqui porque é o que eu quero descobrir. Vezes seno R, sendo que seno R deu aqui 0,5 sobre 20. Dá para multiplicar os dois lados da equação por 20. E aí, o que sobra? Sobra que 1 vezes 1,4 é igual a 0,5 vezes N2. Vou passar esse 0,5 para lá dividindo. Vou ter que 1,4 sobre 0,5 é igual a N2. Vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, que eu não gosto de vírgula. 14 sobre 5 é igual a N2. E 14 dividido por 5 é igual a 2,8. Então, o índice de refração desse material é para ser 2,8. Vamos ver se vai funcionar agora com essas outras medidas. Vamos lá. N1 vezes seno I é igual a N2 vezes seno R. N1 é o N do A. Seno I é sempre A sobre R. Então, nesse segundo caso, é 4,2 sobre 20. Isso tem que ser igual. N2, vamos descobrir quanto vale. Seno R é B sobre o raio, que é 20. Então, seria 1,5 sobre 20. Dá para cortar 20 com 20. Vamos ver o que sobra. 1 vezes 4,2 é 1,5 vezes N2. Esse 1,5 vai passar para cá dividindo. Então, 4,2 sobre 1,5 é igual a N2. Multiplica por 10 em cima e embaixo. N2 vai ser 42 sobre 15. E 42 por 15 dá 2, 30, sobra 12. Põe a vírgula, 120 dá 8, sobra 0. Então, de novo, N2 deu 2,8. Isso mostra que a gente podia ter pego qualquer parzinho A e B, desde que a gente percebesse que o seno do ângulo de incidência é esse A dividido por esse R e que o seno do ângulo refratado é esse B dividido por esse R. De toda forma, o N desse semicilindro, dessa coisa laranjinha,